Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos nessa noite, abaixe sua cabeça. Sei que está tendo uma movimentação aqui, né? De corre-corre. A live estava sem som, mas agora a gente já arrumou. O pessoal que estiver assistindo aí, dá um ok. Feche seus olhos nessa noite, em nome de Jesus. Querido Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos por esse momento, Pai. Nós te chamamos, te convidamos, Espírito Santo, para que o Senhor venha neste lugar nessa noite. Nós sabemos que o Senhor não precisa de um ambiente superlotado, o Senhor não precisa de pessoas super especiais, super maravilhosas, o Senhor só precisa de corações abertos para poder agir. E nós clamamos nessa noite que a Tua presença seja real aqui neste lugar. Aquieta o nosso coração, acalma o nosso coração. Nos desliga, Jesus, de tudo aquilo que não vem de Ti, que nós possamos ser desligados agora dos problemas que ficaram lá fora, que o nosso coração esteja conectado com o Seu coração, que a nossa mente esteja conectada com a Sua mente, para que tudo o que for dito aqui venha do Senhor e nós possamos ser transformados por essa palavra. Como nós sabemos, como diz a Bíblia, a Sua palavra não volta vazia, que nessa noite nós declaramos que a Sua palavra irá gerar frutos aqui neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Quero falar um pouquinho também sobre algo que Deus tem ministrado no meu coração. Toda vez que meu pai fala que eu vou pregar, eu entro num dilema. É tanta coisa que às vezes passa pela cabeça que a gente não sabe o que a gente fala primeiro. E às vezes eu fico assim, ai meu Deus, vou falar disso de novo não. Vou falar de novo disso. E aí algo que eu tenho aprendido é que a gente precisa falar aquilo que o Espírito Santo está falando no nosso coração. Não adianta a gente querer buscar coisas que não vêm do Senhor. Porque nós precisamos ouvir aquilo que Ele quer que nós ouçamos, né? Então, abra sua Bíblia, Romanos 6. Romanos 6, 22 e 23. O títulozinho que tem aqui nesse capítulo é Mortos para o pecado e vivos em Cristo. Eu quero falar um pouquinho sobre isso. E aí diz assim, 22. Agora, porém, todo mundo encontrou? Amém? Amém? Agora, porém, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. 23 diz assim, pois o salário do pecado é mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu quero falar com vocês, o tema da palavra de hoje é o poder de um coração rendido, o poder de nós nos rendermos a Deus. Nós sabemos que a partir do momento em que nós aceitamos a Cristo, nós nos tornamos filhos. João diz isso. Todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Antes de nós aceitarmos a Cristo, antes de nós confessarmos a nossa vida a Ele, confessarmos Cristo como nosso Salvador, nós éramos apenas criaturas, criação de Deus. Deus nos criou e nos formou. Mas a partir do momento em que nós entramos para o reino de Deus, através do sangue de Cristo Jesus, nós nos tornamos filhos. Portanto, nós temos em nós um DNA celestial. Assim como meu pai estava falando aqui sobre os filhos dele, família, geração, eu tenho o DNA do meu pai, o meu irmão tem o DNA do meu pai, a minha irmã tem o DNA do meu pai. E assim vai passando de geração em geração e o DNA vai passando também. Então, nós temos em nós o DNA de Cristo, amém? Glória a Deus. Então, a partir do momento em que eu me torno filha de Deus, eu também assumo um DNA e com isso a gente assume uma responsabilidade celestial. Eu falo muito disso, né? Acho que está até repetitivo, mas nós temos uma responsabilidade. Responsabilidade espiritual. E a Bíblia diz também que uma vez que nós entregamos a nossa vida para Cristo, nós precisamos ter um relacionamento com Ele. Amém?
Eu não consigo viver, dizer ser um cristão se eu não tenho relacionamento com Cristo. Porque eu não consigo viver uma vida cristã se eu não conheço o próprio Cristo. A palavra cristão significa o quê? Quem sabe? Além da pastora, quem mais sabe? Além do Guilherme. Pequeno Cristo, a palavra diz. O significado da palavra. Ou seja, nós somos cristãozinhos. Nós somos pequenos cristos. Nós somos, de fato, comparados com aquele que nos criou, que é Jesus Cristo. Então, para que eu seja, de fato, um cristão, eu preciso conhecer a Cristo. Como eu posso ser imitador de uma coisa que eu não conheço? E nós cantamos agorinha, quero te amar mais, Senhor, quero te amar mais, Senhor, quero te amar mais, Senhor. Inclusive, a canção é o que está anotado aqui, a referência que é João 14. A palavra de Deus diz em João 14, 21, que aquele que ama a Deus guarda os mandamentos dele. Então, o que eu quero falar com vocês hoje é sobre o poder de se render. Eu posso muitas vezes entregar minha vida para Cristo, dizer que eu sou cristão, vir à igreja, mas não viver uma vida cristã de verdade. Não viver uma vida rendida ao Senhor. Tem uma canção que nós cantamos domingo, e a canção fala assim: escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. E eu estava ensaiando essa canção, nós estávamos ensaiando. Antes de a gente ensaiar, eu estava já pensando nessa canção. Falei, vamos cantar ela domingo. E essa parte me chamou muito a atenção. Escuta o meu clamor. Quando você está pedindo uma coisa, tipo, Guilherme, busca água para mim, Nemuel, faz aquilo para mim, você está fazendo um pedido. Mãe, me escuta. Pai, olha o que eu estou fazendo aqui. É diferente de quando você está clamando. Clamor, para mim, eu entendo como algo que você, de fato, se entrega. Aquilo que você fala, eu estou clamando. Pelo amor de Deus, por favor, faça isso ou faça aquilo. Ou entenda assim, ou me ajude nesse jeito. É um nível de desespero um pouco mais alto. Quando Davi, o pastor falou de Davi domingo aqui, passado no culto. Quando Davi, ele cai em pecado com Batseba, e aí ele confrontado pelo profeta Natan, e aí quando, através desse pecado, o filho, ele é gerado um filho, e esse filho está morrendo. Quando ele vai nascer, esse filho de Davi vai morrer. E aí a palavra diz que ele clama pela vida do filho. Ou seja, é um desespero. Tipo, Senhor, por favor, salva o meu filho. E o que tem faltado nos nossos dias de hoje é esse clamor genuíno, é essa rendição a Deus, é esse se entregar por completo e sem reservas que a gente tanto fala na igreja. Só que a rendição, ela não é simplesmente no momento de oração ou no momento de uma adoração. Nós precisamos ver uma vida rendida a Cristo. Amém? Um coração rendido, ele traz conhecimento da verdade. João 7,17, Poliana, por favor. Todas as minhas referências aqui, eu estava vendo agora, é João, 1 João. Parece que eu gosto de João, né? João 7,17. Diz assim: se alguém quiser fazer a vontade dele, né, de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Eu não posso dizer que conheço a Cristo se eu não tenho uma vida rendida a Ele, se eu não vivo diariamente buscando e conhecendo mais sobre Ele. Estava esses dias escutando o pastor Luciano Subirá, Poli gosta muito, eu gosto muito também das ministrações dele, e ele falando assim, gente, vocês acham que eu comecei a estudar a Bíblia porque eu virei pastor, porque eu tive que pregar? Eu comecei a ler e estudar a Bíblia quando eu me converti lá atrás. Eu nem pensava em ser um pregador conhecido nacionalmente como ele é hoje. Eu comecei a ler a Bíblia não com o intuito de ser uma pessoa boa para falar, mas porque eu queria conhecer o Deus que eu estava servindo. Nós precisamos entender que, como cristãos, nós precisamos ter conhecimento daquilo que Deus tem para nós. Eu preciso conhecer o Deus ao qual eu sirvo. E uma vida rendida a Ele traz esse conhecimento. Eu tenho a revelação de quem Deus é. Deus é um só, amém? A palavra diz que Ele é imutável, ou seja, Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não vai mudar.
O que a Bíblia fala sobre Deus é o que é sobre Deus. Mas existem maneiras diferentes de Deus se revelar a cada um de nós. Ele nos criou de uma forma individual. Existem quantas pessoas no mundo? Quantos bilhões de pessoas no mundo? Não sei. 8 bilhões de pessoas no mundo e ninguém tem uma digital igual à sua. Ninguém tem. Vocês já pensaram que loucura é isso? 8 bilhões de pessoas no mundo e ninguém é igual a você. Deus nos criou como seres individuais, únicos, à imagem e semelhança dele. Apesar de todos nós virmos do mesmo Deus, nós somos diferentes entre nós. Por isso, Deus se revela para cada um de nós de uma forma diferente. Deus ele vai se revelar para você naquilo que você precisa, naquilo que você pressente falta, naquilo que está o espaço no seu coração que precisa ser preenchido. E essa vida de rendição, esse render-se a Deus, é o que traz para nós esse conhecimento de quem Ele é, traz para nós a verdade. A palavra diz que nós devemos conhecer a verdade e a verdade libertará. Nós precisamos entender que uma vida vivida, rendida a Cristo, nos traz a liberdade que existe na palavra e na verdade de Deus. Amém? Vocês estão comigo? Um coração rendido, ele traz poder na nossa oração. 1 João 3:22. Poliana vai colocar aqui. E aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Quem gosta de orar e ter a oração respondida, levanta a mão. Todo mundo. Aí você para e pensa. Aquilo que pedimos dele, recebemos porque guardamos os seus mandamentos. Aquilo que pedimos dele, recebemos. A gente olha e pensa, pô, se ele recebia tudo que ele pedia, por que eu não recebo? É porque ele era discípulo, Nayara. É muito melhor que eu. O João era muito melhor do que eu. Era um discípulo de Jesus. É claro que tudo que ele pedia, ele recebia. Sabe o que diferencia a nossa vida da vida dele? Rendição. Mesmo depois que Jesus morreu, ressuscitou e subiu aos céus, ele deixou a grande comissão e a Bíblia conta a história dos discípulos. Todos eles seguiram um caminho, todos eles viveram uma vida de rendição a Deus. Se converteram de verdade, entregaram a sua vida para Cristo de verdade. O que diferencia, então, às vezes, a nossa vida de alguém que a gente lê aqui, alguma história na Bíblia, não é porque eles eram melhores do que nós. Todos nós somos carne, todos nós somos humanos. Eles também tinham falhas. A Bíblia não esconde falha de nenhum personagem da Bíblia, de nenhuma história. Todas essas histórias nós vemos que existia falhas, porém todos eles também viviam uma vida rendida a Cristo. Entenda a chave da vitória, o segredo do sucesso, os 7 passos para você conquistar tudo que você precisa, tudo que você deseja. A chave que vai destravar a sua mente é entender que nós precisamos viver uma vida rendida a Cristo. Uma vez que estamos rendidos a quem nos criou, nós conhecemos mais a nós mesmos também. Quando você sabe quem você é em Cristo, nada pode te parar. Você sabe quem você é e você sabe para onde você vai. Amém? Então, uma vez que temos uma vida rendida a Cristo, nosso espírito conecta com o Espírito Santo de Deus, que é o Espírito que vem de Cristo. E uma vez que nosso coração está conectado com o coração de Deus, as nossas demandas vão ser também as demandas do coração de Deus. Tiago diz que nós pedimos e não recebemos por quê? Pedimos mal, porque não sabemos como pedir. Como que eu sei como que eu vou pedir então? Uma vez que eu estou rendida ao Senhor, o meu espírito conecta com o Espírito de Deus e o Espírito Santo de Deus vem auxiliar nas minhas palavras, nas minhas orações. Uma vez que nosso coração está ligado com o de Deus, tudo que nós pedimos, nós vamos receber. Amém? Obrigada. Amém? Um coração rendido traz plenitude de alegria, traz um coração transbordante. João 15. Só tem João aqui hoje, hein? Do versículo do 10 e 11 diz assim:
Se guardares os meus mandamentos, permanecerei no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. O 11. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vocês, a minha alegria, e o vosso gozo seja completo. Ou seja, o próprio Jesus diz isso. Ele fala, olha, eu permaneço nos mandamentos do Senhor, e eu digo isso para vocês para que a minha alegria esteja presente também em vocês e que essa alegria seja completa. Nós precisamos ter uma vida completa. Um tempo atrás, estava conversando com uma amiga e ela estava falando algumas coisas e ela falou assim, olha, às vezes eu tenho medo de não casar, porque eu já estou ficando, está passando da idade, estou ficando mais velha, o tempo vai passando e as coisas não vão acontecer, a gente começa a ficar um pouco incrédulo. E eu falei, olha, se no seu coração existe esse desejo de casar, é porque Deus colocou isso no seu coração. E se Ele colocou no seu coração, Ele vai cumprir. Se você for você nunca iria sentir falta de um casamento, porque em Cristo nós somos plenos. Aquilo que o nosso coração, quando está conectado com Cristo, deseja, é porque é algo que Deus colocou no nosso coração, e se Ele colocou, Ele vai cumprir. A plenitude de vida, a alegria constante, apesar das dificuldades, só existe quando nós estamos rendidos a Cristo. Quando nós estamos vivendo uma vida de rendição. Rendição quer dizer você abrir mão da sua vontade, muitas vezes. Rendição é você obedecer sem questionar. Estava lendo mulheres, e é uma pastora que escreve, e ela contando a história do filho dela, ela falando, olha, eu recebi os amiguinhos do meu filho em casa, garganta secou. Recebi os amiguinhos do meu filho em casa, e na hora que eles estavam indo embora, eu dei para o meu filho uma porção de jujubas, e ele foi dando para os amiguinhos, um para o outro. Eles iam passando pela porta e ele ia distribuindo a jujuba, até que sobrou 2 jujubas na mão dele, e tinha mais uma menininha que não tinha recebido ainda. Quando ele viu que só tinha 2, e ele ia ter que dar para ela, as 2 ele ia ficar sem, o que ele fez? Grudou na jujuba e saiu correndo e não quis dar para a coleguinha. A mãe foi lá, pegou outra jujuba, falou, olha, tem um saco de jujuba aqui em casa, dá a jujuba para sua filha, para sua amiguinha, dá essas 2 para ela. Ele não quis, teimou, chorou, deu birra e ficou lá. Ela foi, deu a jujuba, outra jujuba para a coleguinha, a menininha foi embora, e ela começou a falar, olha, você desobedeceu, o que você fez não foi certo, você vai para o seu quarto agora e vai deitar, e vai ficar lá um tempinho, está na hora de você tirar uma soneca. E a criança chorando, não quer ir para o quarto, não vou fazer, não vou, chorando e dando birra, e com a jujuba na mão, e não vou dar, é meu. Até que ela se cansou, foi para o quarto, deitou e dormiu. E ela falou, olha só, conforme ele foi vendo que ele estava sendo lesado, que ele ia ficar sem doce, o que ele fez? Desobedeceu. Só que ele sabia o que ele precisava. No fundo, ele sabia que aquilo que ele estava fazendo era errado. Porque no final das contas, o que a criança fez? Foi para o quarto e dormiu. Muitas vezes nós fazemos isso com Jesus. O Espírito Santo de Deus nos fala alguma coisa, faça isso, ou faça aquilo, ou não faça isso. E aí nós olhamos para a nossa situação e a gente se sente lesado, injustiçado. Quem nunca passou por isso? De você sentir que uma situação, você fala, não é justo o que aconteceu comigo. Eu devia ter feito diferente. Você fica com uma raiva. Mas quando nós estamos em Cristo, nós sabemos que o melhor é o que Ele nos fala. Se a criança tivesse obedecido desde o começo, toda uma situação teria sido evitada. Dava 2 jujubas para a amiguinha dele, voltava para casa e pegava um saco de jujubas. Muitas vezes nós não queremos abrir mão de 2 coisinhas, 2 jujubas que nós temos, sendo que o Espírito Santo tem, olha, uma fábrica de jujubas só para você. Obediência, sem questionar o porquê. Nós temos um exemplo claríssimo na Bíblia, que é Abraão. Quando Deus fala para Abraão, olha, me entrega Isaac, o seu único filho. A Bíblia não fala que Abraão discutiu com Deus, deu 2 passos para trás, falou, Deus, você está louco, não é assim. A Bíblia fala que em silêncio,
Cedinho, Abraão levantou, preparou tudo, pegou Isaac e foi em direção ao monte, aonde aconteceria o sacrifício. Obediência sem dar 2 passos, isso é rendição. Não é aquela obediência que você vai calcular primeiro qual vai ser o risco. Não, mas se eu obedecer, eu vou perder isso, isso e isso. Se eu não obedecer, vai ser... Vou colocar na balança os... Não é isso, queridos. Não é colocar na balança. O que Deus nos fala é o melhor para nós. Ele sabe o que nós precisamos mais do que aquilo que nós queremos. Então, um coração rendido, ele vai te trazer essa plenitude. Quando nós estamos rendidos a Cristo, quando nós estamos vivendo uma vida perto de Deus, nós conhecemos a Deus, nós nunca hesitaremos em obedecê-lo. E nosso coração sempre vai se alegrar por nós, de fato, obedecermos a Cristo. Mesmo quando nós temos que abrir mão de algo que é doloroso, muitas vezes, para a nossa carne. Quando nós estamos em Cristo, isso nos traz alegria. Amém? Um coração rendido a Cristo traz Cristo para nós. Ele se manifesta a nós e nós saberemos que é Ele se estivermos rendidos por completo. Jesus veio na terra, viveu aqui como homem, se manifestou como homem, subiu aos céus e a palavra diz que um dia Ele vai voltar. E a Bíblia diz que todo olho verá, toda língua confessará e todo joelho se dobrará. Ele vai vir e vai manifestar de novo. Mas enquanto ele não vem e não se manifesta, ele se manifesta em mim e em você. E eu só vou saber que é Cristo que está se manifestando. E as pessoas só vão saber que é Cristo que está se manifestando em mim quando eu tiver uma vida rendida a Cristo. Quando eu abrir mão do meu eu, quando eu abrir mão das minhas vontades, quando eu tiver uma vida de adoração diária, uma vida de oração diária, uma vida de leitura diária, quando eu conhecer de fato quem Ele é. Então, uma vida rendida, um coração rendido traz para nós a presença de Jesus, a presença de Cristo. Ele se manifesta em mim e em você. Amém? Um coração rendido traz também o Espírito Santo. Queridos, nós podemos orar, podemos clamar, podemos pedir, mas a menos que nós tenhamos uma vida de rendição, ou a menos que haja no nosso coração, na nossa oração, rendição, a manifestação do Espírito Santo de Deus provavelmente não vai acontecer. Orar por orar, falar palavras por falar, se nós não tivermos uma vida de rendição, nós não vamos ver um manifestado do Espírito Santo de Deus. A Bíblia fala que Ele não rejeita um coração quebrantado. A Bíblia conta histórias de pessoas com coração quebrantado que se chegaram diante de Deus. Eu gosto muito da história da mulher que chega em Jesus e quebra o perfume dela e chora e derrama todo aquele perfume que ela tinha. Nos tempos antigos, as mulheres guardavam perfumes, era muito caro, era uma especiaria, era algo, não é igual hoje em dia que a gente compra perfume. O irmão Daniel vende um monte de perfume. Antigamente era difícil ter perfume. E a Bíblia conta que Jesus estava em uma casa ministrando e essa mulher chega, ela quebra o vaso de alabastro dela, do perfume, e ela derrama aquele perfume em Jesus e ela chora e ela enxuga os pés de Jesus com o cabelo. Isso é uma rendição. E a Bíblia conta que os discípulos olharam e falaram assim, gente, mas esse perfume tão caro, acho que foi até Judas, né? Que olha e fala, Judas olha e julga, fala, esse perfume tão caro, podia vender e dar o dinheiro para Jesus, né? Podia vender e dar o dinheiro como oferta. E olha só, na minha antiga Bíblia, que eu tinha antes, eu dei a minha Bíblia, que era a linguagem de hoje, tem uma frase que fala, que eu gosto muito, que fala, olha, Jesus defende a mulher, ele fala, aquilo que ela está fazendo hoje vai ecoar pela eternidade. Até hoje nós falamos sobre a história dessa mulher. Nós não conhecemos a vida dela antes, a Bíblia não especifica a vida antes, não especifica depois, mas nós conhecemos a história daquele momento em que ela se rendeu a Cristo. Os nossos momentos de rendição a Deus, as nossas orações no nosso quarto, que ninguém escuta e ninguém vê, ecoam pela eternidade. Nós precisamos entender o quão sério é isso, sabe?
A nossa vida não é isso aqui vai acabar, vai passar. Mas existe algo que vai vir depois e é eterno, não tem fim. O que nós fazemos aqui precisa ecoar pela eternidade. Deus nos fez para isso. Atos 5:32. Ora, nós somos testemunhas desses fatos, e bem assim, o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe recebem. O Espírito Santo de Deus já foi derramado sobre nós. João 14 também fala que Jesus fala, olha, eu irei para o Pai, eu deixarei com vocês o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não reconhece. O mundo não reconhece o Espírito Santo. Eles não conseguem sentir. Chamam de sexto sentido, chamam de... não sei o que mais, palavras que usam. Mas nós o conhecemos como o Espírito da verdade, que o mundo não reconhece, mas que nós reconhecemos porque ele habita em nós. A nossa vida de rendição é o que vai trazer o manifestar do Espírito Santo de Deus. Amém? E para terminar, um ponto que eu quero falar aqui, um coração rendido nos coloca na agenda do Senhor. Para mim, esse talvez seja um dos pontos que mais falam, mais importante. Tudo isso aqui é importante, com certeza. Mas estar na agenda de Cristo, fazer parte daquilo que Ele quer fazer, é o que vai trazer a volta do Senhor. Maranata. Ora vem, Senhor. Uma vida de rendição é o que vai trazer a presença do Senhor, é o que vai acelerar a volta de Cristo. Nós temos falado muito, muito sobre isso aqui na igreja nos últimos meses, eu acho, talvez até no último ano. Jesus está voltando. A palavra nos dá sinais. A Bíblia fala que nós precisamos ficar de olho nos sinais que antecipam a volta, que antecedem a volta de Cristo. E nós temos visto esses sinais se cumprindo. Nós temos visto esses sinais acontecendo. Mas olha, quando Jesus vier, quando Jesus voltar para buscar a igreja, Ele não vai buscar uma igreja bagunçada, não. Ele vai buscar uma igreja que vive um estilo de vida de acordo com a Bíblia, um estilo de vida de rendição. Então, nós precisamos nos comprometer e entender como cristãos que nós precisamos viver uma vida de rendição. Porque quando Ele voltar, é para essa igreja que Ele vem. É com essa igreja que Ele vai se casar. Jesus não é um menino, não é nada bagunçado, é algo sério. O casamento da igreja com Jesus é algo sério, é algo real. Não é historinha para dar medo nas pessoas, não é historinha para boi dormir, não é fanatismo religioso. A Bíblia fala sobre a volta de Jesus, a Bíblia fala sobre aquilo que ele vai vir, sobre coisas que vão acontecer. A Bíblia fala sobre o casamento, e a Bíblia fala que Jesus vai vir para buscar uma noiva pura e imaculada, sem manchas. E nós só conseguimos ser uma igreja e fazer parte do corpo de uma noiva pura, imaculada e sem manchas, se nós tivermos uma vida de rendição a Cristo. O nosso coração precisa queimar por isso todos os dias, queridos. Nosso coração precisa queimar todos os dias para que nós possamos encontrar com Ele, vê-lo face a face. Nosso coração precisa acordar todo dia de manhã e falar, Jesus volta, Jesus vem, Maranata. Mas não com uma reclamação, do tipo, tá muito ruim aqui, Jesus volta logo. Não é esse tipo de anseio. É um anseio de Jesus, eu quero te ver. Eu quero que chegar o dia do nosso casamento. Eu quero chegar um dia que nós nos veremos face a face. Eu quero chegar um dia em que eu vou viver com o Senhor eternamente, porque eu amo a sua presença. Não é só porque aqui está difícil, não. Eu desejo isso porque estar com você é melhor do que qualquer coisa nesse mundo. Então, a nossa rendição precisa apontar para esse dia. A nossa vida de rendição precisa apontar para a volta de Cristo.
estava hoje preparando a palavra. E aí eu coloquei umas canções, estava ouvindo. E aí tem uma canção que eu estou escutando muito, o Guilherme até fica rindo, que eu escuto a mesma música todo dia. E a música fala assim, olha, não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais. Nunca mais, a Bíblia fala, não haverá dor, não haverá choro, não haverá tristeza, só haverá amor, alegria e presença do Senhor. Quantos querem viver assim, sem dor, sem choro? Morte e choro nunca mais, tristeza e dor nunca mais. Quantos querem ver os olhos de Jesus, tocar o corpo dele, as marcas que ele tem, que foram derramadas e feitas por amor a mim e a você? Nós precisamos viver uma vida de rendição. E essa vida precisa apontar para esse dia. Edgar. Nós precisamos fazer parte daquilo que Jesus tem para se manifestar. Algo que eu faço um curso online sobre liderança da igreja. E aí, sempre no final de cada aula, a gente tem um momento de reunião com poucas pessoas, 4 pessoas, para conversar um pouquinho sobre o que a gente sentiu e tal. E a gente estava conversando e falando assim, olha, eu não sei explicar o que está acontecendo, mas eu sinto no meu espírito que algo está para acontecer. Deus tem nos chamado. Há muito tempo nós temos ouvido palavras sobre maturidade, sobre vida com Deus, sobre oração, sobre a volta de Jesus. Isso não é à toa. É Deus nos chamando e nos preparando para algo que Ele quer fazer. Algo está para acontecer. Alguma coisa vai acontecer. Eu não sei o que, mas alguma coisa está para acontecer. Eu não sei o que é, mas eu sei que eu quero fazer parte. Eu quero estar na agenda do Senhor. Quando Ele quiser fazer algo nessa geração, que Ele olhe para mim e veja em mim um coração rendido, disposto e obediente, e que eu possa fazer parte daquilo que Ele tem para fazer. Independente do que seja, algo está para acontecer. Nós precisamos estar preparados, atentos e vigilantes a isso. Feche seus olhos nessa noite, se coloque de pé no seu lugar. Eu quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há. Adoro o Senhor nesse momento. Que me render e te adorar. Que há em mim, eu quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Declare, te louvarei. Coloque a mão sobre o seu coração e cante isso nessa noite. Te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias.
Senhor Jesus, nós te agradecemos mais uma vez por esse tempo, por esse momento, pela tua palavra, porque nós sabemos que o Senhor está aqui e nós te agradecemos por isso. Quero orar agora, eu oro e eu peço, Senhor, que o Senhor venha sobre cada pessoa que está aqui neste lugar nessa noite, sobre cada pessoa que está assistindo essa live em casa. Espírito Santo, que o Senhor possa encontrar corações rendidos a Ti, dispostos a Te adorar, dispostos, Jesus, a obedecer a Tua palavra sem pensar duas vezes, sem calcular os riscos, mas uma obediência radical, Senhor, que nos faz entender que a Sua vontade é soberana. Rasga, Jesus, os céus aqui neste lugar. Rasga, Jesus, os céus sobre a nossa casa, sobre a nossa nação, sobre o nosso país. Entra, Jesus, nas casas, nos lares. Traz restauração, Jesus. Que o Senhor possa, de fato, Pai, encontrar adoradores que Te adoram em espírito e em verdade. Se manifestem em nós e através de nós. Que nós sejamos, Jesus, como flechas na Sua mão, dispostos a acertar o alvo. Dispostos, Senhor, a acertar o alvo de forma rápida e objetiva, Deus. Que nós sejamos como flechas, Pai. E que essa geração olhe e veja em nós a Sua manifestação, o Seu brilho, o Seu rosto. Que essa cidade, Senhor, que este país, que essa geração saiba que nós queimamos pelo Senhor, que o nosso coração está rendido a Ti, que nós sejamos testemunhas vivas de quem o Senhor é, Pai. Toca o nosso coração, nos desperta, Senhor, nos tira do nosso marasmo espiritual, do nosso conformismo espiritual. Nos leva, Jesus, a uma inconformidade, para que nós não nos conformamos com o nosso estado nesse momento, para que nós possamos sair dessa inércia que nós nos encontramos muitas vezes. Nos sacode, Espírito Santo, e nos desperta, para que nós possamos entrar na Sua agenda, Pai. Conecta o nosso coração com o Seu, a nossa mente com a Sua, e nos faça ser um com o Senhor. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, graças a Deus, amém. Alguém que tem pedido de oração? Nós temos aqui um pedido, a pastora Hélia Araújo, né? Ela está lá acompanhando, ela pediu oração pela saúde dela, está muito gripada, e também pelo seu esposo, o pastor Joel, vai fazer exames amanhã. Então nós vamos orar pelo pastor Joel e pela sua esposa, a pastora Hélia. Irmão César, Luiz César, ele está acompanhando de casa, é membro desta igreja, né? Pede oração pela sua saúde, também da Graziela, né? Vamos orar por ela, a esposa do irmão Marcos Gonzalez, e também por toda a família. Também ele pede a favor de todos os membros aqui da igreja, tá? Glória a Deus. Nós vamos orar então, apresentar ao Senhor aquilo que nós cremos que Ele pode fazer, e Ele pode sim, em nome de Jesus. Querido Deus que está nos céus, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, oramos agora, Senhor, Deus meu, e apresentamos diante do Teu altar, Senhor, do Deus que tudo pode, do Deus de milagres, do Senhor do impossível, apresentamos ao Senhor, Deus querido, estas pessoas, Senhor, que foram citadas, mencionadas nesta noite. Estende Tuas mãos, Senhor, sobre a pastora Hélia, Deus, restaurando por completo a saúde dela, do pastor Joel, Pai, abençoando, Senhor, guardando, protegendo, dando saúde, vigor físico, vigor espiritual, porque o Senhor é o Deus que tudo pode. Oramos pelo irmão César, renova as forças dele, dá saúde para ele, toma a vida dele nas Tuas mãos. A Graziela, Senhor, abençoe a Graziela, guarda no Teu amor, em nome de Jesus. Oramos e apresentamos diante do Senhor. Oramos por toda a igreja, Senhor. Deus meu, abençoe Teus filhos aqui. Guarda no Teu amor, no nome de Jesus, amém, amém, graças a Deus. Nós vamos fazer mais uma oração ainda, né? Orar pela Nilda Velar, amanhã é aniversário dela, e também do Ebert, o Betinho, também está fazendo aniversário amanhã, né? Estão sumidos daqui,
mas o Senhor sabe onde eles estão e aquilo que eles necessitam. Amém? Querido Deus, em nome de Jesus, oramos pela Nilda Velar, tua filha, que estará aniversariando amanhã. O Senhor esteja guardando a vida dela, Senhor, despertando, Senhor, em nome de Jesus, desperta ela, o Ebert também, que estará aniversariando o dia de amanhã. Abençoe e guarda, Senhor, alcança essas vidas, liberta, desperta, age, Senhor, na vida de cada um. Nós oramos e apresentamos teus filhos, Senhor, a irmã Nilda e o irmão Ebert, diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Próximo domingo, culto abençoado aqui às 7 da noite. Não faltem, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja com todos, desde agora e para sempre. Amém. Terminado em nome de Jesus.